Oi, pessoal, bom dia! Nós estamos aqui no terceiro dia da quarta-feira de Carreiras e Oportunidades da Politécnica da UFRJ. Bom dia, Amanda! Bom dia, Alice, tudo bem? Tudo bom? Está muito frio aí onde você está? Daqui a pouco a gente Olha, conta. agora tá calor. Aqui também está um pouquinho quente, mas como eu estou falando muito, então estou aqui, ó, tentando manter minha garganta aquecida, né? Foram 3 dias de feira, né? A gente está rolando aqui, né? Muitas palestras, né? Muita interação com o pessoal. Então, acaba que a gente fica, né, com a garganta meio... então, É já tem muito uma papo aguinha, legal para botar para fora. já tem a aguinha aqui preparada, né? Já estou aqui toda montada. Bom, mas vamos lá. A gente vai falar sobre carreira no exterior. E, pessoal, eu trouxe a Amanda aqui, convidamos a Amanda, né? A Vívia não pôde estar conosco, né? Explicando aqui um pouquinho. Ela está doente, então ela não poderia estar, né, aqui, né, participando. Então, eu falei, bom, vou chamar a Amanda, né? A Amanda, na hora, concordou, porque, afinal de contas, as duas são engenheiras de produção da nossa Escola Politécnica, né? Tiveram também intercâmbio, as duas tiveram essa mesma experiência. A Amanda super topou, Alice, estou dentro, vou trazer aqui para você como é que foi na experiência. Então, assim, são duas mulheres, também é legal a gente falar sobre isso, né? Mais mulheres na engenharia, né, Amanda? É A gente verdade. discutir esse ponto, né, de será que é a mesma coisa, né? Eu sou uma mulher, estou indo para o exterior, vou fazer minha carreira lá fora, será que eu encontro outras barreiras que talvez um homem não encontraria, né? Então, a gente vai aqui meio que fazer um talk show, um bate-papo, né? Eu vou até deixar gravado também a parte, para quem sabe a gente já tem o primeiro podcast aqui sobre como construir a carreira no exterior, né? Porque fica gravado na parte toda do áudio, né? Então, Amanda, eu vou fazer o seguinte: a gente vai compartilhar aqui a apresentação, vou falar um pouco sobre a estratégia da Vivi ali, né? O caminho que ela fez e tudo. Depois a gente faz a tua parte, combinado? Perfeito. Combinado, vamos lá. Então tá. Aí você se apresenta, fala tudo de você, tá? Pode deixar. Então, bem tranquilo aqui. E vamos ver se o pessoal já conseguiu entrar na plataforma. Acho que sim, estamos ao vivo e vai aumentando aí o número de participantes, né? Bom, vamos lá. Essas palestras também ficam gravadas, tá? Então, tem gente que está fazendo prova agora, amigos da Amanda, né, que gostariam de estar falando com ela, discutindo, mas estão em prova. Vai ficar no YouTube. Então, a gente compartilha com vocês, né, todas essas informações pelo nosso auditório. Aí tem lá palestras gravadas. Aí você grava esse canal, porque tem palestras, inclusive, das outras feiras, né, da edição 1, 2, 3. Então, tem mentorias para caramba para você assistir, dicas sobre currículo, dicas sobre LinkedIn. Então, é bem legal que você consegue ter uma visão, uma construção assim, né, de outras informações que foram de outros períodos, mas que também são relevantes nos dias de hoje, né? Então, vamos lá, Amanda, eu vou compartilhar a tela, tá? Beleza. Então, pronto. Agora eu vou colocar no módulo apresentação e... Opa, já foi direto para você, Amanda? Como assim? Olha só. Vamos ver se agora vai. Então, nós estamos nessa feira, hoje é o último dia, né? Primeira palestra da manhã, então, com a Amanda, e o tema de hoje é como construir uma carreira no exterior, né? E uma carreira especificamente de engenharia. Mas, gente, as dicas também servem para as outras áreas, né, Amanda? Então, assim, de repente, o que você vai falar, você vai dar um exemplo de amigos que você encontrou que não estavam na engenharia, mas estavam, sei lá, na área de RH, na área de marketing, que você conhece, que você interagiu. Então, primeiro eu vou apresentar a Vivian para vocês, tá? A Vivian Oliveira, ela super mandou um bom dia para vocês, né? Curta o stand dela, o stand está lindo, né? Bem bacana. Ela não está na interação no stand, eu vou estar lá, né? Vocês podem... eu vou fazer o plantão dela hoje, durante o dia, então quem quiser alguma uma informação, né, que eu possa pegar com a Vivian, entrar em contato com ela pelo WhatsApp, ela mandar, ela está doente, como eu já falei, né? Então, ela está começando. Essa é uma startup, tá, gente? Então, uma startup, por definição, é uma empresa que está... ela não tem ainda muitas oportunidades, porque ela vai começar a contratar, então a modelagem dela é muito pequenininha ainda, então ela tem o board dela reduzido e também todo o corpo operacional mais reduzido. Então, ela vai crescer. Tem um estagiário, que é o Davi, não sei se ele está nos assistindo aqui agora,
mas pequenininho. Então, olhando aqui, né, um pouco da estrutura organizacional, né? Então, a Vivian, ela tem parceiros, né? Parceiros-chave dela, que são parceiros no exterior, né? Pessoas que toparam a ideia de criar, então, uma empresa que vai te ajudar a construir a tua carreira. Então, tem também um pacote de serviços que está ligado à parte de línguas, né? Ajudar você com conversação, falando em várias línguas. A Vivian, eu tenho até o currículo dela que posso mostrar no final para vocês, ela fala várias línguas. Então, ela pensou em também fazer essa parte de a pessoa vai participar de um teste, de uma prova, então você vai lá, contrata esse serviço, ela vai ficar conversando com você. Então, uma conversação para te preparar, né? Como seria a entrevista naquela língua que você quer testar. Então, bom, enfim, eu achei super legal a ideia, né? Além de treinamento, de um monte de coisas aí que ela pode estar oferecendo junto com os seus parceiros, está aqui mais a turma toda dela, né? Então, ela está bem global mesmo, ela está pelo mundo inteiro, pessoas que assim estão apoiando aí o projeto junto com ela. Então, gente, muito legal, visitem o stand. E a gente tem aqui a nossa convidada especial agora, que é a nossa querida Amanda, que eu tive o prazer de ser professora, né? E também orientadora, né, Amanda? Foi uma Então, jornada, né, Alice? Foram 3 matérias na faculdade, depois o projeto do TCC, mas foi uma jornada longa, mas foi muito boa. A gente conseguiu trocar muita coisa nesse período. é verdade, né? E quantas coisas, né, Amanda? Porque a gente, quando fala assim de carreira, né? A gente recebe vocês muito jovens, né? Quantos anos você tinha quando você entrou, Amanda? 18. 18 anos, né? Com tantas transformações, né? 9 anos depois estou eu aqui, já no 4º país. É verdade. Então, como a Amanda tem essa experiência, né, super interessante, né, de ter passeado por diversos lugares, de falar várias línguas também, então ela vai poder contar para a gente, né, as coisas boas, Amanda, e também tem um espaço para a gente falar dos perrengues que a gente passa, né, quando a gente está ali vivendo, como eu posso dizer assim, no exterior, né? Eu não tive essa experiência de intercâmbio, né, acadêmico, como você teve, né, mas eu fiz um intercâmbio na parte de inglês só, né? Então, de me aprofundar. E eu tinha uma expectativa muito alta, né? Eu vou sair de lá falando fluente, você nativa, né? E foi uma frustração, né? Porque a minha turma, né, assim, eu vou colocar assim, a diversidade a diversidade e a adversidade ao mesmo tempo foi grande, né? Eu fui para San Diego, tinha uma expectativa de falar inglês 24 horas e, gente, só tinha espanhol. Eu aprofundei meu espanhol, foi uma beleza. Hoje eu falo fluente espanhol. Exatamente. San Diego, pessoal, Estados Unidos, tá? Então, foi assim, foi uma experiência. Falei inglês, tinha as aulas, tudo, na visita à universidade, foi bem legal. A gente tinha aulas em umas turmas, num espaço assim reservado, mas foi bem bacana, né? Amanda, vou falar um pouquinho de mim aqui, né, sobre me apresentar, né? Eu sou uma mulher, né, que tenho assim uma característica que o pessoal brinca, né? Eu estou sempre muito alegre, né? Uma energia enorme. Eu não sei quando é que vai acabar. Essa é a pilha aqui, a Duracell. Eu sou branca, sou pele branca, meu cabelo está louro, agora está um pouquinho mais escuro, mas eu tenho uma estatura média, né? Tenho 1,60 m, Amanda é maior que eu, né, Amanda? Eu sou gigantona, com 7,5. 7,5, eu tenho 1,60, eu tenho que olhar para a Amanda assim para cima, mas sou uma mulher, né, de 58 anos, tenho uma formação na área de psicologia, mestrado, doutorado em engenharia e estou na diretoria de carreiras e empreendedorismo aqui na segunda gestão, mas é a terceira vez que estou diretora na Escola Politécnica. Bom, resumir um pouquinho, porque deu tempo para vocês lerem, né? Então, se não, volta lá na palestra gravada. Eu venho falando há muito tempo sobre como construir uma carreira em engenharia, né? E teve uma palestra, né, logo no início do ano, para os calouros. Então, assim, imagina que hoje a Amanda estivesse ali naquele auditório ouvindo essa palestra, né, Amanda? Será E eu que tive.
será que materializou tudo isso, né? Alguém, naquele momento, você com 19 anos, alguém falasse assim, pô, tem a oportunidade de você fazer uma carreira no exterior. Aí você, tlim, né? Aparece aquela luzinha assim na cabeça da gente, assim, bom, será que é verdade? Será que eu vou poder fazer isso? Então, a gente fala isso para o aluno quando entra na faculdade, né? E agora eu estou com a Amanda, anos depois, ela falando como é que isso se materializou. Então, esse é um trabalho do nosso escritório de carreira, que a gente discute muito com os alunos estratégias, né, de como ele vai conseguir. A gente sabe que nós temos, né, alunos que foram muito privilegiados no passado, porque a gente teve um programa que era Ciência Sem Fronteira, então tinha bolsa, era mais fácil de ir. Hoje está um pouco mais difícil, então a galera tem que fazer até vaquinha, né, para poder ir naquela vaquinha online, né, para poder viajar para o exterior, ajuda da família, mas eu quero fazer o intercâmbio. Então, assim, tem que montar uma estratégia. Hoje a estratégia talvez seja um pouco mais, né, agressiva para você de verdade construir a sua carreira no exterior, né? E o escritório de carreira, a gente discute, né, e como é que você vai fazer. E se você, por exemplo, está fazendo estágio, você quer fazer uma carreira no exterior, e você não passou pelo intercâmbio, então tem que guardar dinheiro, né? Se você está com dificuldades assim na família, tem que ajudar, etc. Então tem dicas assim de planejamento financeiro que a gente dá no escritório de carreira, de como é que você vai guardar, né? Que vale a pena fazer esse investimento para você ir. E também o apoio, né? Que existem estruturas hoje na nossa sociedade, né? Que apoiam, né? Fundações que apoiam de um modo geral, para que você possa fazer uma carreira mais plena, né? E tudo mais. Então, conversa com a gente no escritório de carreira que poderemos te ajudar. Agora eu vou passar a palavra para a Amanda, ela vai se apresentar, tem o LinkedIn dela aqui, quando ela quiser, ou eu paro a apresentação e ela mostra o LinkedIn, ou eu puxo o LinkedIn daqui mesmo, Amanda, fica à vontade, mas ela vai falar um pouco dela, né? E a pessoa se apresentando é muito melhor, porque eu vou, gente, só falar coisa boa da Amanda. A Amanda é maravilhosa, é incrível, é uma das melhores alunas que a gente teve na universidade, né? Um TCC maravilhoso. Eu só vou falar coisas boas, Amanda. Ai, meu então, Deus. se eu for com ego inflado, assim, não dá. Exatamente, se eu for te apresentar, né, não vai ser fácil, né? Mas, enfim. Beleza. Então, eu vou passar essa bola para você. Vou assumir essa responsabilidade aqui. Alice, primeiro eu queria te agradecer pelo convite, tá? É sempre um prazer poder voltar aqui à escola que foi a grande responsável por todo o caminho que eu tracei até agora e poder retribuir um pouquinho disso, para poder levar um pouco disso para os alunos, da mesma maneira que eu fui influenciada pelas pessoas que vinham aqui falar com a gente, que vinham mostrar para a gente que a gente tinha um mundo de possibilidades e que desde que a gente fizesse o nosso caminho tentando alcançar esse objetivo, tudo era possível. É um prazer muito grande poder estar aqui hoje falando um pouquinho para quem está no mesmo lugar que eu estava há 9 anos atrás, né? Que é entrando na faculdade, é um mundo de coisas novas, as coisas são muito... É tudo muito intenso, né? Só que é o que você falou, a gente precisa se planejar e a gente precisa ter pelo menos um nortezinho desde o início para conseguir fazer o nosso caminho durante a faculdade, visando alcançar o nosso objetivo. Então, assim, quem sou eu, gente? Alice, eu vou só pedir para você parar de compartilhar, que eu acho que eu vou guiar a galera pelo meu LinkedIn, que vai ficar um pouco melhor para explicar quem eu sou e como é que eu cheguei até aqui. Vou compartilhar minha tela. Joia, fiz isso. Ó, já estou avisando lá para o pessoal das turmas que você está ao vivo aqui. Beleza. Me avisa quando se você estiver conseguindo ver minha tela. Já estamos vendo sua tela. Já tá? Beleza. Então, gente, quem sou eu? Educacionalmente, tá? Eu sou uma engenheira formada pela UFRJ. Eu ingressei em 2014 na faculdade e me formei em 2021. Teve uma pandemia aí no meio do caminho, mas entre mortos e feridos, todos saíram muito bem dessa história toda. E eu sou formada pela UFRJ, então, em engenharia de produção. E, a partir da UFRJ, pelo convênio da DARE, eu tive a oportunidade de fazer o duplo diploma, tá? Então, eu fui aluna durante 2 anos do Instituto Superior Técnico da Universidade de Lisboa, e durante esses 2 anos eu cursei o mestrado de Engenharia e Gestão Industrial, que é só um outro nome que eles têm para engenharia de produção, tá? É o mesmo curso,
Existe um método de mestrado integrado em Portugal e na Europa em geral, então a gente sai daqui com a graduação, a gente cursa durante 5 anos e sai com a graduação. Eles cursam 5 anos, os 3 primeiros anos são equivalentes à licenciatura e os 2 últimos anos são equivalentes ao mestrado. Então, o nível de mestrado profissional europeu equivale ao nível de graduação que a gente tem aqui, tá? Então, eu entrei na UFRJ em 2014, em 2018 fui para Lisboa, fiz o meu duplo diploma, terminei em 2020 o duplo diploma e me formei na UFRJ no ano de 2021. Beleza. Como que eu consegui fazer o duplo diploma? Desde que eu entrei na faculdade, em 2014, a gente tinha acesso a muita informação, só que a gente teve acesso a uma informação que, como a Alice falou, foi uma informação que, infelizmente, ela não chegou completa até mim. Existiu Ciências Sem Fronteiras, o último ano do Ciências Sem Fronteiras foi no ano de 2013, então os alunos que conseguiram se beneficiar dessa oportunidade, eles tinham, além de toda a oferta de convênios que a UFRJ dá, o apoio financeiro, tá, do governo, então as pessoas tinham, você não tinha uma limitação financeira para você conseguir fazer esse programa, é óbvio que você tinha que passar pelo processo seletivo e ser aprovado, mas a partir do momento em que você contava também com um apoio financeiro direto da faculdade. No ano em que eu me candidatei, a gente já não tinha mais esse apoio financeiro, tá? Só que, ao mesmo tempo, primeira coisa que é muito importante ressaltar, os convênios que a UFRJ tem de parceria com as faculdades permitem que a gente faça o curso sem ter nenhum custo, tá? Então, em nenhum momento eu tive que pagar mensalidade da faculdade, por mais que seja uma faculdade pública, as faculdades públicas europeias são pagas, você paga uma taxa anual, a gente é isento dessa taxa a partir do convênio que a UFRJ estabelece com a faculdade. Existe uma série de benefícios que a gente pode tentar alcançar, por exemplo, condições de alojamento, mas depois a gente vai entrar mais nesse detalhe, né? A Alice preparou uma sessão aqui da palestra para a gente poder entender tipo, como tirar esse plano de ação e pensar realmente em coisas práticas de quando você vai para o exterior, enquanto estudante ou enquanto profissional, seja qualquer um dos 2 caminhos, você tem que estruturar a sua vida toda para isso. Mas o convênio da UFRJ, ele é um convênio que ajuda bastante. Agora, tudo bem, a gente entrou na UFRJ, é muito legal, você sabe que você pode fazer intercâmbio, você sabe que você pode fazer 1000 coisas. O que você tem que fazer para você conseguir fazer o intercâmbio? Porque não basta só uma vontade, né? Então, você tem que tentar a tração do seu caminho estudantil para que ele te permita realmente alcançar isso. Ponto número 1, muito importante. Gente, as matérias de engenharia são puxadas, né? Vamos falar que são puxadas. Quem nunca reprovou, que atire a primeira pedra. É óbvio que tem as pessoas que reprovam, é óbvio que vão ter matérias que você vai ter mais facilidade e mais dificuldade. Eu sou uma pessoa que eu sofri horrores com cálculo, estudava, mas eu estudava porque eu sabia que eu tinha um objetivo, que era, eu quero ir para o intercâmbio. Então, eu tenho que manter o meu CR de alguma forma. É óbvio que eu vou ter aquelas matérias em que eu vou me destacar mais e que vão puxar ele para cima, mas a gente tem que sempre ver. Pode falar, Alice. Então, esse negócio de falar de CR, tem gente que não sabe ainda o que é CR, né, Amanda? CR para gente, né, é lugar comum, mas tem uma galera que está começando, né? Vai que, né, pessoas ainda no ensino médio aqui não sabem o que é CR assistindo a nossa palestra. Exatamente. CR é o coeficiente de rendimento. É basicamente uma média entre as matérias que você vai fazer durante o período. Cada matéria tem lá o seu peso. Então, vamos lá. Cálculo 1, você tem aula 3 vezes por semana. Então, ela vai ser uma matéria que vai ter 6 créditos de peso. Física é uma matéria que você só tem 2 vezes por semana. Então, se é uma matéria que tem uma carga menor, ela também vai ter um peso, na média ponderada, um pouco menor. Então, o CR é basicamente a média entre as matérias que você cursou naquele semestre, consoante o peso que aquela matéria vai ter, tá? Então, assim, é importante primeiro, você ter o objetivo de passar nas matérias, porque, cara, poucas coisas são tão boas quanto você terminar um semestre conseguindo ticar todas aquelas matérias que você se propôs a fazer, que você estudou, que você abriu mão de algumas coisas da sua vida pessoal para você conseguir passar nelas com sucesso, tá? Então, assim, para fazer o intercâmbio, nunca deixem de lado a questão acadêmica, tá? Sempre priorizem os estudos e as cadeiras e as matérias que vocês estão cursando, porque não é uma coisa legal, assim, é óbvio que às vezes você sente que você reprovou uma matéria porque você realmente não aprendeu as coisas como deveria, e aí você, óbvio, vai ter uma oportunidade de fazê-la de novo e de passar.
mas não deixem de fazer as matérias, não larguem as matérias de mão, porque aprendizado nunca é demais, cara. Até o que você aprende, tipo, se você for reprovar, não abandona, porque é uma das piores sensações, e assim, você sempre vai pensar, pô, mas se eu tivesse me esforçado um pouquinho mais, se eu tivesse me direcionado um pouco mais, será que eu não tinha conseguido passar? Então, assim, sejam resilientes quanto às matérias e, ao mesmo tempo, não deixem de lado as oportunidades que a Poli oferece. Assim, eu tive o grande prazer de poder participar do GN2 com a Alice. Então, além dela ter sido minha professora em metodologia, ela já me puxou para o GN2, que é o nosso laboratório de empreendedorismo e novos negócios. Pode falar, Alice. Não, estou aqui chorando já de emoção, né? Só para falar isso aqui. Não, mas o GN2 foi a primeira atividade extracurricular que eu fiz, tá? Na UFRJ. E eu fui do grupo durante um ano. Eu aprendi literalmente que não existe coisa que a gente não sabe fazer, existe coisa que a gente não sabe fazer ainda. Então, eu tive a oportunidade de organizar o evento do GN2 que a gente tem. Eu fui coordenadora de parcerias, eu consegui angariar, tipo, toda a parte financeira que a gente precisava para poder botar o evento se movendo. E esse acho que foi o primeiro plano financeiro que eu fiz, que já me ajudou a fazer o meu plano financeiro do intercâmbio também, porque foi literalmente, então vamos lá. Quais são os requerimentos, o que a gente tem que conseguir, tem que pegar serviço de catering para isso, tem que conseguir organizar as coisas. A gente foi, o evento do GN2 que eu organizei foi aquele que a gente pôs a caixa no Bloco Alice, lembra? Nossa, aquele evento foi incrível. Eu vou tentar Legal. achar. Vou A aproveitar gente que você teve uma está estratégia de projetando. divulgação muito maneira. A gente botou uma caixa enorme de madeira no meio do Bloco A. Todo mundo ficou assim, gente, o que é isso? Que caixa é essa? O que está acontecendo? E aí, aos poucos, a gente ia soltando, a gente teve uma grafitagem na caixa, né? E aí foi assim que a gente conseguiu divulgar o evento. Foi bem legal, ele aconteceu na COP, a gente teve mais de 100 pessoas presentes, estava cheio nos 2 dias, era época ainda que era tudo presencial, né? Então, assim, foi bem legal, foi bem inovador e bem desafiador. E foi incrível, né, Amanda? Porque a gente teve permissão para colocar aquela caixa no meio, no meio do pilotis, né, do CT. Aí a gente ficou no final de semana pintando a caixa, né? Teve um dos nossos membros, tinha uma habilidade incrível, gente. Ele grafitou, que foi assim, incrivelmente. É lindo, lindo, lindo. Foi lindo. Aí as pessoas não sabiam o que era, porque a gente estava fazendo uma ativação do tipo que a gente chama de marketing de guerrilha, né? Você não conta nada, fica tudo em segredo, ninguém fala sobre o que está acontecendo, todo mundo passa para perguntar: o que é isso? O que é isso? O que é isso? E aí, no final, quando a gente desmontou a caixa, né, tinha um bilhetinhos assim, tipo, me ajuda a passar na faculdade. A gente catou um monte de papel, porque o pessoal começou a fazer graça, né, dizendo assim nas redes sociais: vai lá na caixa, joga um pedido que ele vai acontecer. Exato. Nossa, foi muito legal, assim. Foi muito, gente, muito, muito maneiro. tinha gente dizendo que a caixa, quando abrisse a caixa, assim, ia sair vários personagens da literatura. Falaram até que saiu o Anatólio, professor de cálculo, gente. Já virou uma lenda urbana, entendeu? Ninguém sabia o que tinha ali dentro, mas todo mundo botava uma esperança de que era alguma coisa que ia te ajudar em algum momento. Eu vou procurar essas imagens aqui para ver se eu consigo mostrar para o pessoal aqui. Foi muito bom Foi mesmo. muito bom. E aí, assim, então, gente, é isso. Passo número 1. Priorizem a questão das matérias, não deixem as matérias de lado, se proponham a fazer aquilo que vocês conseguem fazer. Então, às vezes, está tudo bem você puxar uma matéria a menos do que está recomendado na grade, porque eu quero priorizar, eu quero ingressar no GN2, eu quero fazer parte da Fluxo, da empresa júnior de consultoria, eu quero fazer parte do Consulting Club, eu quero fazer... Não deixem de lado essas oportunidades, mas sempre tentem balancear de alguma forma o seu caminho acadêmico com o seu caminho extracurricular, porque as duas coisas são super importantes, tanto numa oportunidade de intercâmbio, tá? Quanto numa oportunidade profissional, numa oportunidade de algum estágio para o qual você vai aplicar. Façam com que os dois caminhos sempre caminhem junto, porque isso foi uma coisa que eu tentei fazer e que eu dou muito valor até hoje. Porque, como eu falei para vocês, eu já reprovei algumas matérias, entendeu? Não foi tudo um mar de rosas. Tinha semestre em que era recomendado fazer 6 matérias, mas eu pensei, pô,
mas eu já estou estagiando, isso, eu não vou conseguir fazer as duas coisas caminharem bem juntas, vou puxar 5 matérias ao invés de puxar 6. Mas sempre tentando dar atenção para os dois lados, tá? E, bom, fazendo essas atividades extracurriculares e dando uma matadinha de estudar, eu consegui aplicar para o intercâmbio e fui para a Universidade de Lisboa. Fiquei 2 anos lá, tá? Pode falar, Alice. Amanda, só fazer uma colocação. Tem uma galera que está entrando agora, né? O pessoal que recebeu a mensagem, né? Vou entrar. Manda o pessoal do GN2, né? Repete aí que você foi do GN2. Beleza, eu vou repetir. Não, então, Um gente... minuto, só assim. Fui do GN2, acabou. Fui do GN2, geração de 2016. Eu e Bernardo. Bernardo lá de coordenador, Eloy também. A gente estava lá. Não, foi bem legal. E aí, assim, como eu estava falando, não deixem de lado a questão acadêmica, façam as matérias. Às vezes é complicado, você tem que abdicar, você tem que abrir mão de algumas coisas. E não deixem de lado as oportunidades da faculdade que a gente tem, como o GN2 e todas as outras atividades de extensão, elas são muito agregadoras e elas são, como eu já falei, complementares a tudo que a gente tem na faculdade. Não deixem uma coisa de lado para priorizar a outra e, por favor, não deixem passar a oportunidade de participar de tanta coisa legal que a UFRJ traz para a gente, né? Depois do GN2, fui para o duplo diploma, beleza? Também estagiei no BNDES, então logo depois que eu saí do GN2, eu já estava com as minhas soft skills meio que levantadas pela professora Alice por todo o trabalho de campo em que ela botava a gente para fazer. Fui estagiária de engenharia de processos no BNDES durante 1 ano e meio. Foi uma experiência bem legal. E aí, por exemplo, assim, só para tentar materializar para vocês, uma coisa que a Alice sempre fez a gente priorizar no GN2 era, tipo assim, entender, tá, mas qual é o meu objetivo aqui? Então, quando eu entrei no BNDES, era melhoria de processos, né? Vocês, talvez quem está ingressando agora na faculdade não tenha muita afinidade, mas tudo que a gente realiza no nosso dia a dia, qualquer tarefa que a gente faça, ela é um processo. E ele pode ser melhorado, tá? A gente sempre tem. Você vai ter algum fator que vai ser o seu fator limitante daquele processo e você vai entender se você consegue ultrapassar ele e, de alguma forma, melhorar aquilo. No meu 1 ano e meio de BNDES, a gente conseguiu reduzir o tempo que um microempreendedor... Eu sou um microempreendedor, eu preciso de 50 mil e eu vou lá e eu solicito esse apoio financeiro ao BNDES. Esse processo levava 360 dias, desde o momento em que você apresenta o seu pedido do empréstimo, até o momento em que o dinheiro de fato cai na sua conta e você consegue começar o seu empreendimento. Com o estágio em melhoria de processos, durante 1 ano e meio, a gente conseguiu reduzir de 360 dias para 180. Então, isso significa o quê? Que uma pessoa que está querendo começar o negócio dela e está precisando de um apoio que é estatal, né? Porque o BNDES é uma estrutura governamental, ela passou a precisar esperar metade do tempo que ela esperaria para poder tirar o sonho dela do papel. Então, assim, esse tipo de indicador é uma coisa muito legal, de você conseguir entender como que você está conseguindo levar tudo que o governo está, de fato, investindo em você, porque a gente está aqui numa faculdade pública, de volta para as pessoas. Então, esse tipo de coisa é bem legal. Eu tive durante 1 ano e meio, foi uma experiência bem maneira. Depois disso, eu fui para Lisboa, fiz o meu duplo diploma, e quando eu estava terminando o meu duplo diploma, tinha uma pandemia chegando, as coisas estavam ficando muito doidas, e eu sempre com essa minha vontade de aprender e de querer fazer as coisas, muito motivada, entrei num processo de trainee para virar engenheira de dados. Mas Amanda, você fez engenharia de produção, você trabalhava com engenharia de processos, as coisas... Por que você foi fazer engenharia de dados do nada? Gente, a gente tem uma polivalência muito grande enquanto engenheiro e enquanto engenheiro de produção. Porque, assim... O nome já é poli, né? É politécnica. Exatamente. Já está na origem. Exato. A gente tem... Eu acho que o que a gente mais aprende na faculdade é investir nessa curiosidade que a gente tem de ver um problema e só sossegar quando ele estiver resolvido, sabe? Tipo, botar o seu esforço naquilo e tentar ser realmente um problem solver. Então, assim, tudo bem, você está precisando de um engenheiro de dados. Eu não sou, tipo, a maior expert do mundo em programação, eu não fiz engenharia de computação, mas, assim, vamos lá, você me dá as tools necessárias, vamos pensar em tudo como um processo? Então, tudo bem, você tem um processo, você precisa gerar uma solução aqui.
Eu não tenho ainda o conhecimento técnico sobre isso, mas vamos lá, vamos traçar um plano aqui. Então, você me dá um estágio de trainee durante 3 meses, você me ensina as ferramentas que eu vou ter que usar, você me ensina a lógica por detrás que vai ter da solução que eu vou ter que propor, e a partir disso, a gente pega e vai e começa esse processo, tá? Então, eu entrei nesse processo, nesse trainee de Data Engineer. Depois de 3 meses, estava desenvolvendo dashboard, estava desenvolvendo solução de cloud, estava aprendendo tudo, porque, mais uma vez, a gente não para, a gente quer estar sempre aprendendo, a gente quer estar sempre se reinventando, e isso acho que foi das coisas que ficaram mais marcantes, tipo, na minha passagem pelo FRJ, sabe? É a curiosidade sobre o novo, é você não colocar nãos, tipo, não sei, não quero, não gosto. Não, vamos lá, você tem que entender o que acontece no mundo, até para você saber se você gosta ou não. Hoje em dia, eu não trabalho mais como engenheira de dados. Eu fiquei durante 3 anos trabalhando, então eu comecei no meu processo de trainee. Depois eu trabalhei durante 2 anos e meio na Avanad. Eu não sei se vocês conhecem essa empresa, ela tem no Brasil também, tá? Mas ela é uma empresa que é um braço da Accenture. Então, todo projeto que seja relacionado a dados da Accenture, normalmente vai ser um funcionário da Avanad que vai fazer. Ela é uma empresa que ela é patrocinada pela Microsoft, tá? Então, todas as soluções que existem são em Microsoft. Eu não sei se vocês... Basicamente, o ambiente de cloud ele tem dois stakeholders muito fortes. Um é a Microsoft e o outro é a AWS, a Amazon. Então, a Avanad desenvolve soluções todas baseadas em tecnologias da Microsoft. E depois de ter feito o processo de trainee, eu tive a oportunidade de trabalhar como consultora durante 2 anos e meio com eles. Foi uma experiência muito legal, assim, eu tive... e durante esses 2 anos e meio, 1 ano e 6 meses eu trabalhei em Portugal, e depois eu já vim para outro canto da Europa. Eu vim para a Holanda, hoje em dia eu vivo em Amsterdã, já tem quase 3 anos que eu estou aqui, e aí eu vim para cá, no primeiro momento, foi no meio da pandemia, porque assim, eu ainda estava vivendo em Portugal, mas eu estava longe da minha família, e a minha família mora aqui na Holanda, eles se mudaram para cá 7 anos atrás, e eu queria estar perto da minha família, claro, porque estava num momento muito delicado, estava todo mundo com muito medo do que podia acontecer, a gente não sabia direito, ainda não tinha vacina, então eu estava realmente numa situação em que eu não queria ficar desamparada nem longe da minha família, e então eu vim para cá. Só que a Avanad também tem aqui. E como eles gostavam do trabalho que eu estava entregando e eu já estava baseada aqui, e eles abriram uma vaga aqui para consultora de engenharia de dados, eles perguntaram se eu não queria trocar. Acabou que eu troquei, vim para cá, fiquei aqui. Choque cultural, Holanda é completamente diferente, né? Lisboa é uma extensão do Rio de Janeiro. É um Rio de Janeiro, vamos falar assim, é um Rio de Janeiro com um pouco menos de opção de restaurantes. É tipo isso, mas é um mini Rio, é muito gostoso, o clima não gera um impacto tão grande quando você se muda, porque apesar de ter inverno, não é um inverno tão rigoroso. Aqui na Holanda as coisas são bem diferentes, mas como é óbvio, você tem sempre seus prós e seus contras. Então, se eu estou aqui há 3 anos, é porque ainda, botando na balança, ainda tem mais pró do que contra. Fiquei durante 10 meses na Avanad aqui, então ainda como consultora, e chegou um momento da minha vida em que eu vi que a consultoria não era mais o que eu queria investir em alguma coisa, assim. Uma coisa que é muito legal da consultoria é o fato dela ser muito dinâmica. Então, você trabalha com projetos e você entrega e você chega até o fim. Só que depois de 3 anos, eu comecei a sentir que eu estava perdendo um pouco a minha oportunidade de continuar gerando valor em tudo que eu entregava para o cliente. Então, eu decidi que eu queria sair da consultoria e comecei a aplicar para algumas vagas. Hoje em dia, eu estou não sou mais engenheira de dados, ainda trabalho tentando implementar muita coisa de transformação digital, mas eu trabalho como FP&A, que é basicamente... Eu trabalho com planejamento financeiro, tá? Na Heinz, de ketchup, acho que todo mundo conhece, na Kraft Heinz. E é uma empresa que valoriza muito, é uma empresa totalmente baseada em meritocracia, tá? Então, eles são uma empresa que você realmente veste a camisa e você tem muitas oportunidades de crescimento num espaço muito curto de tempo, desde que você se mostre dedicado e interessado naquilo que você está entregando. E é uma empresa que valoriza muito o público brasileiro, porque é uma empresa que ela pertence ao
ao G3 Capital, né? Que é o grupo do João Paulo Leman, do Beto Sucupira. São os donos da Americanas, os donos do Zé Delivery, os donos da Ambev. Então, é uma empresa em que você realmente é tido como um diferencial por você ser brasileiro, sabe? A gente é valorizado, tem muito lugar do mundo em que a gente pode acabar sendo tratado como um patinho feio, e a Heinz, ela mostra justamente o oposto. Primeiro, porque ela é uma empresa muito multicultural, como ela foi adquirida pelo G3 Capital, acho que em 2013. Ela é uma empresa que ela é originalmente americana, foi comprada por um grupo majoritariamente brasileiro, está presente no mundo inteiro, então ela é uma empresa muito multicultural. Eu tenho no meu time italianos, espanhóis, alemãos, tem gente da Indonésia, tem gente do México, tem gente da África, tem gente de Moçambique, tem gente de muito lugar. Então, é um ambiente muito, muito, muito multicultural, e no qual eu nunca me senti diminuída por ser brasileira, pela minha língua nativa não ser o inglês. É muito bom você estar num ambiente em que as pessoas entendem que tá todo mundo ali se esforçando para fazer o melhor, entendeu? E acho que eu já falei demais, né, Alice? Basicamente é isso. Tem um ano, amanhã vai fazer um ano que eu tô na Heinz, tô gostando bastante. E é isso, vim para fora e nunca mais voltei. Ai, meu Deus, e agora? Tá no mudo, Alice, você tá no mudo. Desculpa, eu estou aqui preparando aqueles slides maravilhosos que eu falei para você que eu ia catar as fotos, né? Buscar as fotos. Achei as fotos, Amanda. Estou aqui, completando tudo aqui para poder mostrar para vocês. Mas vamos lá, né? Estou quase pronto aqui, os slides para mostrar. Vou abrir novamente o material que a Amanda falou assim, fui eu que construí junto com o meu time do LabGen 2. Estou aqui emocionada aqui para preparar para vocês. Ó, na fala da Amanda, gente, eu vou até voltar aqui para a apresentação. Amanda, posso compartilhar agora? Pode sim, deixa eu parar aqui. Ok, voltei para o Zoom. Gente, olha só, que legal, né? A Amanda comentou com a gente que ela estava no GN2, né? E que foi uma super oportunidade, foi a primeira atividade acadêmica, né, complementar que ela participou. Então, hoje o Lab GN2 é uma atividade cadastrada também como extensão, né? A gente está cadastrado como extensão. Então, os alunos que participam do laboratório, nós já fomos credenciados, então está tudo ok. E quem entra no laboratório também ganha horas de extensão. Então, a gente está aí nesse caminho de colocar as horas de extensão no currículo dos nossos alunos, né? A gente já tem as atividades complementares, e agora, oficialmente, isso está se materializando, né? Então, olha que legal, Amanda. Eu achei aqui, eu vou botar... Olha, gente... Gente, desculpa se não tiver perfeito. Pelo seguinte, eu copiei e colei, tá? Fui correndo lá no meu banco de fotos. A Amanda já falou para a gente que tudo começou no intercâmbio, né, Amanda? Essa paixão, essa vontade de ir. Olha aí, Amanda! Ai, ficou muito maneiro, cara. Gente, isso foi do GN2, do Lab GN2, né? Qual foi o ano mesmo, Amanda? 2016. 2016, 2 anos depois que você estava na faculdade, né? Então, quarto período. Então, assim, o laboratório, ele não tem essa história, você está em que período, né? Quanto CR você tem? Então, não tem essa exigência. Gente, esses balões, a ideia, né? Era que a gente lembrasse daquele filme. Ai, Amanda, me ajuda, aquele que tem uma casa. Hã? Altas Aventuras. Exatamente. A ideia era a gente meio que mixar, né? E aí a gente foi botando a caixa, né? Então, a caixa está aí pronta. Esse slide, a caixa está pronta, tá? E tinha uma outra exposição também de fotos que estava rolando ao mesmo tempo. Não sei se vocês estão vendo aqui, ó. Vou botar aqui o annotate para vocês, ó. Tinha não, o Spotlight, ó. Tinha umas outras coisas que estavam rolando ali também, simultaneamente. Então, não era do Lab GN2, mas trouxe ali também um pouco mais até de atenção para o que estava acontecendo ali na caixa, né? A caixa pronta, mas a gente também tem os momentos de construção, né? Então, a gente teve um dia que a gente foi lá para botar os balões, né? Esse aqui é meu marido sentado ajudando com um gás hélio, enchendo os balões. Foi muito divertido, né? E aí os balões ficavam prontos, a gente tomando a decisão de como é que a gente ia fazer para os balões ficarem ali, né? Porque a primeira caixa ficou pronta depois que entraram os balões, né? Então, tem que ter engenharia de produção para isso, né, Amanda? Exato, tem que ter. Nossa, gente, foi muito legal fazer isso. Foi muito maneiro.
a construção da caixa, né? Porque primeiro era uma caixa sem nada, não tinha nada pintado nela, né? Depois que veio a pintura, né? Foi todo um processo. E aí as visitas que a gente recebia, né? Então a galera chegava, visitava, via, e também escolas foram lá, né? Os alunos de ensino médio então, foram visitar, então foi bem bacana, porque teve uma repercussão legal. Aí a construção da caixa, né? Então vocês estão vendo o grafite sendo feito, e o tema, né, do evento era justamente hands-on, né? Que era a mão, não é isso, Amanda? A mão era hands-on, que a gente colocava. Era o Isso. Os olhos era visão, tipo, como que você vai olhar para o futuro, suas perspectivas, etc. O cérebro representava a mente, né? O cognitivo das pessoas, né? A reflexão, né? O estudo, o conhecimento. Então, a gente explicava isso ali num briefing que foi construído do evento. E o coração, que era a emoção que você coloca nas coisas, né? O amor, a paixão que você coloca em tudo que você faz, os propósitos, né? Na verdade. Não era isso, Amanda? Eu não sei, eu estou Exato. aqui. Era isso aí. Você Lembrou que de construiu. tudo. Muito Era bom. isso. Que eu peguei umas imagens assim separadas, né? Não classifiquei muito, né? Mas enfim, gostou, Amanda? Adorei, adorei. Tem um vídeo muito legal que depois eu mostro para a gente não atrapalhar aqui, não fechar a sequência aqui. Bom, então, existem, como a Amanda falou, muitas instituições parceiras, tá? Então, ao final, eu vou mostrar para vocês várias instituições que fazem parte aí desse conjunto de convênios da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Só que, para a engenharia, algumas instituições não estão listadas como conveniadas para a engenharia. São todas da UFRJ, mas algumas não têm engenharia. Então, de repente, eu vou para uma universidade lá no exterior, não tem engenharia, entendeu? Então, seria ótimo para psicologia, para contabilidade, para outros cursos. Então, hoje, a gente tem esse aqui que está aberto, né, para os alunos, para eles poderem fazer. Então, os alunos entram no que está ativo, no Erasmus, e se candidatam, né? Fazem uma aplicação, tem todo o processo seletivo, então, como a Amanda falou, cuidar do CR. Você quer uma carreira no exterior, fazer um intercâmbio é o primeiro passo, porque você visita pela cultura, você conhece como é que funcionam as relações interpessoais naquele país, né? As regras de costume, etc. Né, Amanda? De repente, cara, você não gostou de viver lá, né? Eu não quero. Fui para Barcelona, mas eu não gostei. Fui para, sei lá, para Madrid, não gostei. Fui para San Diego, não gostei. Ou você gostou, não importa, né? Depende do lugar que você foi. Então, para mais ou para menos, tem culturas que se aproximam mais da cultura brasileira, então você se sente um pouco mais à vontade, a cultura sai mais fácil, e tem outros países que são bem mais hard, e aí você talvez não consiga conviver com tanta facilidade assim. Aí pede para voltar, né, Amanda? Não Exato. aguenta. Onde é que você foi mesmo, Amanda? Desculpa, repete. Qual era o programa que você estava? Então, eu fiz o programa de dupla diplomação com o IST, que é o Instituto Superior Técnico da Universidade de Lisboa. Então, esse programa ele era ofertado pela DARE, tá? Pela DARE da Poli. E, como eu expliquei para vocês, ele tinha, com o convênio, eu podia utilizar a acomodação da faculdade e não pagava nenhuma das taxas da faculdade, mas de todo o restante teve que rolar um planejamento financeiro. Legal, show. E você já sabia fazer, né? Fez o GN2. Já. Bom, gente, a tabela de acordos, ela fica nesse link aqui, tá? Internacional.ufrj.br. Quando você chegar lá, você procura é muito fácil, né? Já tem ali instituições parceiras, você clica, vai abrir uma tabela em PDF, que é essa tabela aqui, são 25 páginas, não dá para eu mostrar, não faz o menor sentido aqui abrir para vocês tudo. Então, eu deixei só um print da tela. Então, você conhece todos os países, né, e as instituições proponentes para poder você fazer, então, a aplicação. Mas tem que estar com o edital aberto, isso é importante, né, Amanda? Porque, às vezes, você tem a instituição parceira com um acordo, está válido, vai até o ano tal, né, tem a vigência desse contrato, por exemplo, vou pegar só a primeira aqui, na África do Sul. Então, essa aqui vai vencer em 19/6. Na verdade, a vigência dela ela está em renegociação. Então, renegocia, e aí, logo depois, a gente aprova novamente o convênio. Agora, Amanda, como você falou de planejamento, né, eu te pergunto, né, quando você sabe onde você quer ir, é o foco.
eu quero fazer intercâmbio em Lisboa. Beleza, foco. Mas o fit é você traçar uma estratégia, né, para chegar até lá. E aí eu te pergunto, rolou isso para você? Você literalmente sentou com a sua família, porque você era muito jovenzinha, né? Teve que ter o apoio, né? Financeiro, emocional, até mesmo pedir para os professores carta de recomendação. Como é que foi isso? Quem te deu a Exato. carta de recomendação, Amanda? Quem me deu a carta de recomendação, Alice? Quem foi? Uma Ai, chance. eu não... Gente, vamos fazer um sorteio. Quem acertar... Quem será que foi? Será que foi minha orientadora, minha professora desde o primeiro período? Não, A mas então... coordenadora do Lab Gene 2. Exato, pois é. Já, acho que você me conhece tanto quanto a minha mãe, Alice, real. É assim, Eu, você e o dentista. Exatamente. A gente e o dentista. Nossa, até cirurgia no meio dessa faculdade teve, gente. Não, mas então, é muito interessante essa parte que você explicou da questão do foco e do fit. Então, gente, quando eu entrei na faculdade, qual que era o meu foco? Meu foco era fazer um intercâmbio, era ter alguma oportunidade de estudar fora. Como a Alice acabou de apresentar, a gente tem mais de 25 convênios, então você fica naquela coisa do, mas para onde é que eu quero ir? Será que eu quero para a França? Será que eu quero para Portugal? Eu quero para isso, eu quero para aquilo. Então você chega num momento, quando você... Eu acho que tem alguns intercâmbios que você tem uma janela de aplicação no quarto, quinto período, e tem o que eu fiz, que foi no sexto, sétimo. Então, quando você chega naquele momento, tudo bem, beleza, vamos lá, eu tenho os requerimentos, eu estou no período certo, o meu CR me permite aplicar para esses intercâmbios, e aí você vai ter que começar a fazer um primeiro filtro. É como eu falo, as coisas vão afunilando, né? Então, beleza, eu tinha um mundo de oportunidades. Agora eu tenho essas aqui com as quais, com todo o caminho que eu percorri até hoje, são essas oportunidades que eu ainda tenho abertas. Então, eu vou explicar um pouquinho do meu caso pessoal. O meu foco era o intercâmbio. Quando eu comecei a tentar enquadrar isso dentro de um fit, eu tive duas opções, que foi, eu tinha a opção de ir para Lisboa, para o Instituto Superior Técnico, para um duplo diploma, e eu decidi que eu queria fazer um duplo diploma, que eu não queria fazer um intercâmbio de 6 meses ou um ano, porque eu queria ter uma titulação aqui fora, porque o meu objetivo a longo prazo já era estabelecer a minha carreira profissional aqui fora. Então, eu tinha duas opções. Amanda, eu acho que é legal a gente falar isso pelo seguinte, as pessoas que entraram agora, de repente, né? Quem acabou de entrar agora na live está vendo a gente falar. Por que a gente está falando de intercâmbio? É uma porta, tá? Para a tua carreira no exterior. Então, a gente começou aqui discutindo se o intercâmbio foi a porta de entrada da Amanda para essa carreira no exterior. Pode acontecer também, Amanda, de uma pessoa estar aqui assistindo a nossa apresentação, né? E depois a gravada, que não está entendendo, eu quero fazer uma carreira no exterior, eu sou obrigada a fazer intercâmbio? Gente, não, você não é obrigada a fazer intercâmbio. Essa é a experiência da Amanda, que também foi a experiência da Vivian. As duas, elas foram para intercâmbio e, pelo intercâmbio, rolou todo esse processo aí de construir a carreira no exterior. Mas essa fala que ela falou é muito importante. Para ter a titulação lá fora e tua carreira estar válida no sentido de registro profissional, é mais indicado a gente fazer o duplo diploma do que simplesmente um intercâmbio só de 6 meses ou de um ano, tá, gente? Fica a dica, acho que foi ótima essa fala da Amanda por causa disso. Então, vamos supor, você é da área do direito. Atenção, né? O direito, não sei se tem alguém aqui do direito, pode até colocar aí no chat para a gente, mas o direito, gente, lamento muito informar. Se você se formar aqui no Brasil, você não vai poder atuar em outros lugares assim tão facilmente. Você vai ter que fazer lá um curso e tudo mais. Eu não vou aqui abrir todas as especificações, mas você estuda para ser advogado no Brasil, né? Então, assim, atenção, engenheiro tem registro no CREA no Brasil. Agora, para ela ser engenheira em outros países, ela tem que se registrar em outros países, né? Tem a questão de legislação em cada lugar que você vai. Então, não dá para a gente aqui generalizar, porque eu vou acabar incorrendo em algum erro, aí depois vão dizer, Ali, você falou uma coisa errada. Não vou especificar. Mas atenção para esse detalhe, tá? Então, o duplo diploma concedeu a Amanda um registro profissional para ela também atuar como engenheira, né, lá fora, né? Então, isso foi estratégico, tá, pessoal? Boa, Amanda? Exatamente. Foi ótimo, E aí, a perfeito. partir a primeira definição que eu fiz foi, então, beleza, eu quero seguir por um caminho de duplo diploma. Eu tinha duas opções, uma era a Universidade de Lisboa, no Instituto Superior Técnico, e a outra era o IMT, que é uma faculdade, Instituto de Mines de Telecom, que é uma instituição
que fica na França, na cidade de Lille, que é lá pro norte da França. E eu participei concomitantemente dos 2 processos, tá? Então, eu entreguei a documentação para um, entreguei a documentação para outro, comecei o processo de entrevista de um, comecei o processo de entrevista de outro. Só que aí, o que eu precisei fazer? Eu já tinha uma meta específica, que era o meu duplo diploma. Eu precisei mensurar isso. Então, eu comecei a pensar assim, tudo bem, mas eu estou falando de 2 países diferentes. Eu estou falando de Portugal e eu estou falando da França. Seria muito legal eu conseguir ainda melhorar um pouco do francês que eu já falo, porque antes de entrar no UFRJ eu estudei no CAP da UERJ, que é uma escola pública também, mas é uma escola pública muito diferenciada, em que eu tive acesso, por exemplo, a 5 anos de aulas de francês. Então, eu tenho noção do quanto isso me ajudou, e aí eu comecei a tentar mensurar. Beleza, eu vou poder... por um lado, eu vou ter a oportunidade de melhorar o meu francês se eu for para a França. Por outro lado, Portugal é um país muito mais barato. Então, eu tinha que entender qual que era a estrutura orçamentária que eu tinha, como que eu ia conseguir fazer aquilo, quais iam ser os meus custos em um país, quais iam ser os meus custos em outro. A questão do clima também. Portugal é um país com um inverno mais ameno do que o norte da França. Então, eu comecei a ponderar tudo, eu comecei a colocar as coisas na balança e eu precisei, provavelmente isso vai acontecer com muitos de vocês, quando você está num processo, quando você está aplicando seja para um intercâmbio, seja para um duplo diploma, chega o momento em que você tem que dar uma resposta final. Então, você tem que dizer, tudo bem, beleza, você tem todos os requisitos, você pode ir para essa oportunidade. Você quer mesmo? Se você der o seu sim definitivo, você é automaticamente excluído de todos os outros processos, porque é óbvio, você tem que abrir espaço para outras pessoas que também queiram. O objetivo da Poli é que o maior número de alunos tenha acesso a esse tipo de experiência. Então, a partir do momento em que você aceita uma, você já é automaticamente eliminado das outras. Eu recebi o aceite final de Portugal antes de receber o aceite final do processo da França, e o que pesou muito na minha decisão foi a questão financeira. Por quê? Eu precisava que aquilo fosse alcançável. Eu não estava falando de passar um mês, 2 meses fora. Eu estava falando de um plano que seria pelo menos 1 ano e meio morando fora. Então, eu precisei, junto da minha família, como eu não tinha economias o suficiente para conseguir me bancar durante todo o intercâmbio, então eu precisei sentar junto com as pessoas que me ajudaram, que no meu caso foram os meus pais. Eu precisei sentar e entender financeiramente o que ia ser viável, tá? Para eu poder alcançar aquela meta, para eu conseguir realizar o meu intercâmbio no tempo no qual eu me propus, porque isso a gente volta um pouquinho no que eu estava falando no início, né? É muito importante você ter noção de que você tem que fazer as matérias que são recomendadas para aquele semestre, para você não atrasar a sua formação. Cara, quando você está no intercâmbio, se você atrasa a sua formação, se você reprova uma matéria, você está falando de 6 meses a mais que você vai ter que se bancar naquele lugar. Então, você tem uma implicação financeira. Muitas vezes, os convênios não te permitem reprovar as matérias, então você tem que ter todo um comprometimento interno de que você vai realmente, de que você está se propondo aquilo, de que você vai conseguir chegar naquele objetivo final no tempo em que foi determinado. Então, assim, você tem que fazer uma análise, tudo bem, quero muito ir para o intercâmbio, posso ir para o intercâmbio. E agora, como é que eu vou? Quanto tempo que eu vou ficar? Então, as coisas têm que ser muito bem estruturadas para você não acabar se perdendo no meio do caminho. E é legal, Amanda, ressaltar aqui, né? A gente tem o limite de créditos de aprovação. Então, você fez as matérias, se você não aprovou em tudo, né, no que foi planejado, não valeu a pena. Então, você volta. E outra coisa também, às vezes a gente não presta atenção nas disciplinas que a gente escolhe para fazer. Então, assim, fazer as disciplinas porque você quer equivalência, ok, é uma estratégia. Então, diminuir o tempo da minha faculdade no Brasil. Agora, fazer outras disciplinas que não tem no Brasil, mesmo que você não tenha equivalência, que vire só, de repente, você aproveitar uma como crédito livre, que é o caso da nossa universidade, mas faz disciplina que não tem aqui, gente, de coisa que você vai aprender porque você não vai aprender no Brasil. Então, às vezes, o pessoal só quer porque vai tirar as disciplinas de equivalência. Coloca a disciplina que não tem aqui para você poder ter um ganho de aprendizado maior, né? Uma curva maior. Então, quer dizer, rolou Meta Smart, né? E aí, a gente para pensar assim, né? Rolou Meta Smart, então rolou um planejamento, né? Então, assim, qual era a causa principal ali que você tinha que discutir, né, com seus pais? Olha, eu não tenho dinheiro. Aí, o que eu vou fazer? Não tenho dinheiro, tenho que juntar dinheiro, como é que vai ser? Porque todos os seus presentes, né, de Natal, aniversário, Dia das Crianças, até Dia das Crianças rola, né? Eu não quero ovo, eu quero dinheiro de Páscoa.
Amigo oculto, gente, amigo oculto é dinheiro, não quero presente. Então, são estratégias que a gente tem que fazer quando a gente é bem jovem, né? E quando você é mais velho, que você não fez intercâmbio, você já é um profissional, mas quer migrar sua carreira para o exterior, gente, se você não fizer um planejamento financeiro, você não vai conseguir, porque você tem que ter uma reserva estratégica para isso, né? Um plano A, um plano B, um plano C, né? E existe até apoio aí, às vezes, você conseguir um empréstimo para isso, mas atenção para que você não se endivide, né? Ou aqui dentro ou lá fora também. Então, fazer um plano de ação, a gente costuma dizer, né? 5 Ws e 2 Hs, mas eu gosto de colocar uma coluna de causa raiz, né? Tipo assim, qual é o meu problema? A causa raiz é falta de dinheiro, a causa raiz é as minhas questões emocionais. Como eu vou viver sem a pessoa que eu estou namorando, né? Então, assim, muitas das vezes a gente vê alunos nossos que estão namorando, né? Enfim, os casais, de um modo geral, aí um vai para o intercâmbio e o outro fica. Aí, daqui a pouco, começa aquela sensação de que, pô, não, estou sozinho, não. Então, e agora resolveu ficar lá fora, né? Então, o relacionamento acaba. Será? De repente, você planeja junto, coloca as duas pessoas no plano, entendeu? Quando é que você vai, quando é que eu vou, né? Quando é que a gente vai poder ficar juntos? Então, assim, não é um motivo de separação, né? Então, eu aqui já de psicóloga, mas tudo bem. E quem vai me ajudar? A Amanda já falou que foi a família, né, Amanda? Porque eu lembro que a Amanda ficava na casa da avó aqui no Brasil, né, Amanda? Então, a vovozinha da Amanda ali, né, que cuidava dela, que deu todo apoio. Então, gente, às vezes é a casa de uma tia, uma avó, uma amiga, um primo, uma madrinha, enfim, né? Sempre vai ter alguém que vai estar te apoiando. E olha, eu vou deixar aqui uma dica. É muito importante que a gente lembre dessas pessoas, que a gente ligue, que a gente, sabe, visite quando você vai ver, porque essas pessoas foram seus pilares de sustentação, né? Amanda, não chora, tá? São esses pilares de sustentação, porque na hora H que você precisar, essas pessoas vão estar do teu lado. Eu tive muita gente que me ajudou para construir a minha carreira aqui no Brasil, né? Eu não fiz uma carreira no exterior porque eu não quis ir para o Chile, eu não quis ficar no Chile, que era a minha carreira, estava projetada para eu morar no Chile, em Vinha del Mar, e foi assim, tipo, eu desisti, fiquei no Brasil. Então, quando você tem essas pessoas que estão te apoiando, né, você tem que ter esse reconhecimento. Então, fica aqui o meu reconhecimento a todas as pessoas que me ajudaram. E, Amanda, aproveita para deixar o seu reconhecimento também. É a mesma coisa também, cara. Eu não teria conseguido chegar até onde eu cheguei, primeiro, sem a educação pública, segundo, sem todas as pessoas com quem eu consegui contar de apoio dentro da faculdade, e terceiro, assim, no meu caso, a rede de apoio de família e amigos que eu tenho realmente é o meu motor, assim, é o motor da minha vida. Eu falo que eu conheci a Alice na faculdade, mas hoje em dia a Alice, cara, é uma pessoa que, se ela precisar de qualquer coisa, na hora ela liga, manda uma mensagem, porque a gente tem que ser muito grato pelas pessoas que ajudaram a gente a chegar até onde a gente chegou, né? E foi assim, né, Amanda? Eu vou dar uma corridinha aqui, que eu vou passar rápido, porque a gente já está quase no limite assim, máximo, mas coisas que a Amanda falou que eu vou deixar registrado para vocês, tá? Então, construir a carreira precisa de priorização, organização, vai participar de atividades estudantis, fazer uma boa gestão do tempo para dar conta de tudo isso, escolher as empresas para você fazer estágio, trainee, emprego, e tem intercâmbios que já tem ali uma previsão de você fazer estágio lá fora também, então isso vale, porque de repente você volta depois para trabalhar naquela empresa, né, que você fez estágio lá fora. Né? Ter um currículo sempre com educação continuada, que significa fazer os cursos, fazer um MBA, uma especialização, manter esse network vivo. Tá? Detalhes burocráticos que a Amanda falou para a gente, né? Ter onde morar é difícil, porque ao mesmo tempo que você está procurando onde morar, você tem que estar tirando a documentação, você está participando de processo seletivo, listando as empresas, agendando entrevistas, montando seu currículo, ajustando o currículo para cada lugar que você vai. É uma loucura, né, Amanda? Então, assim, gestão do tempo para que tudo isso se materialize. A gente chegou aqui ao término já. Estamos aqui, eu sou a maior gestora do tempo, gente. Falta 1 minuto para acabar, Amanda. Então, eu queria que você deixasse uma mensagem final aí para a galera. E o pessoal que quiser entrar na nossa feira, né,
e conversar comigo. Eu vou estar lá participando ali do chat, então, para explicar um pouco mais, né? Amanda, teu contato, você quer deixar o contato aí para o pessoal, o LinkedIn, Então, qualquer você vai coisa? compartilhar a apresentação com eles, né? O link do meu LinkedIn tá lá. Quem quiser me adicionar, gente, se quiser perguntar qualquer coisa, pode mandar. Espero que eu tenha conseguido mostrar com clareza, mais ou menos, tudo que eu fiz e que eu venho fazendo até hoje. E é isso. Obrigada pelo espaço, obrigada por poder compartilhar um pouquinho aqui com vocês. Espero que tenha sido de alguma ajuda. E estuda cálculo, gente, pelo amor de Deus. É muito chato, mas estuda, passa logo, faz as matérias, não deixa de lado as oportunidades das atividades de extensão, e é isso. Muito bom, Amanda. Gente, eu vou deixar o videozinho também, né, da montagem da caixa para vocês conhecerem lá. Legal. Eu acho que não dá tempo da gente projetar aqui, né? Eu estou até... Download está aberto, pode, eu acho que pode. Vamos lá, rapidinho. A montagem da caixa, que foi incrível, né? A pintura, tudo que a gente estava fazendo. Então, deixa eu ver se eu consigo Foi num aqui domingo, colocar. cara, para montar a caixa sem ninguém ver. E aí todo mundo, quando chegou na segunda, que caixa branca é essa no meio do nada, gente? Deixa eu botar o share screen aqui com o som para você. Gente, mais ou menos essa loucura que a gente viveu. Não sei se vocês estão conseguindo ver, né? Ó, Amanda, de novo. Muito legal. A pintura, né, sendo feita. Foi incrível, né? Foi incrível mesmo. Muito legal. Bom, foi rapidinho. Pessoal, um bom dia para vocês. Curtam a nossa feira, visitem nossos estandes. E Amanda, querida, muito obrigada. Pessoal da Vero Solution, obrigada. Pessoal aqui da Vero Solution que está aí no apoio, obrigada. A Vero é incrível, uma empresa maravilhosa que nos ajuda a fazer essa plataforma aqui, montar tudo isso há 4 anos consecutivos. Amanda, um beijo grande, linda. Beijo, Bom trabalho. Tchau, pessoal. Obrigada. Tchau, tchau. Tchau, tchau.